Olá pessoal, comandante Jonathan Matos aqui, nosso Conexão Geo número 331, hoje é sexta-feira, 11 de abril de 2025, como sempre trazendo para vocês a síntese da geopolítica na semana, mais uma semana bastante complexa, realmente estamos vivendo aí momentos de completa incerteza. Eu me sinto como se estivesse navegando em águas não apenas turbulentas, mas com um nevoeiro bastante denso que eu não estou conseguindo enxergar direito para onde que nós estamos indo. É isso que eu vejo o mundo nesse momento, né? Eu tive o cuidado de ontem, no final do dia, para preparar esse nosso Conexão, olhar a mídia, escutar analistas de Alemanha, Inglaterra, França e além dos americanos, obviamente, mas quis tentar escutar outros analistas europeus sobre como eles estão olhando esse momento e realmente está bastante complexo. Bom, o tema principal desse nosso Conexão Geo 331 não poderia deixar de ser outro do que essa guerra Estados Unidos e China. E eu escolhi esse título, Quem Ganha e Quem Perde. E eu já vou logo respondendo a minha opinião para vocês aqui. Para mim, todos perdem, né? Não apenas Estados Unidos e China, mas o mundo de uma maneira geral. Mas, antes de prosseguir, só lembrar vocês, se vocês ainda não seguem um canal no YouTube, dá um pulinho lá, segue, coloca o sininho é importante, porque aí o YouTube te avisa toda vez que eu postar alguma coisa nova. Mas não se esqueçam de, ao final desse podcast, se vocês gostarem, deixem o seu like e compartilhem com seus amigos, ajudando aí a divulgar o trabalho. Também lembrando vocês que estamos no Instagram, Facebook e Twitter, atualmente o X, tá bom? Bom, vamos lá. Semana passada, 2 de abril, quarta-feira, tarifaço geral, aquele clima assim impressionante, né? Muita expectativa no mundo e muitas discussões. Vocês já escutaram o 330 na semana passada. Quando foi terça-feira agora dessa semana, dia 8 de abril, à noite, o presidente Trump, num evento do Partido Republicano, chegou a zombar dos países de uma maneira geral, não citou especificamente nenhum país, só a China, mas não citou os demais países, dizendo que mais de 75 países estavam implorando para negociar os Estados Unidos, estavam ligando para lá para negociar a questão das tarifas, etc. Inclusive, utilizou até de palavras aí que eu não vou repetir agora, sobre esses países. Bom, de uma maneira, obviamente, diminuindo esses países em relação aos Estados Unidos. Quando foi na quarta-feira de manhã, dia 9 de abril, ele postou em sua rede social que era um excelente momento para comprar. E, mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, ele anunciou que congelava para a maior parte dos países por 90 dias o tarifaço que ele tinha imposto no dia 2 de abril. É verdade que ainda tem algumas tarifas em relação a carros, aço e outras pontuais com o Canadá, com o México, ainda estão em vigor, porque elas tinham entrado antes do tarifaço do dia 2 de abril, mas em linhas gerais, aquela tabelinha que ele mostrou lá no dia 2 de abril, com as tarifas para vários países, estariam congeladas por 90 dias, exceto para a China. E aí, ele anunciou isso na quarta-feira. A China já tinha aumentado, também tinha aumentado as tarifas em relação aos Estados Unidos. E ontem o placar, né, digamos assim, dessa disputa, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, estava 145% de tarifas dos Estados Unidos em relação aos produtos chineses e 86% da China em relação aos produtos americanos. Bom, gente, os dois países representam 43% do PIB global. 43%, é quase metade de toda a economia do planeta. É lógico que uma guerra comercial dessa magnitude, ela afeta a todos. E ontem os mercados americanos, eles entenderam isso, porque na quarta-feira, depois do anúncio do Trump, mais ou menos 1h da tarde, os mercados americanos deram um pique histórico aí de grandes proporções de aumento, 8%, 10%, 12%, Nasdaq. Só que ontem já caíram novamente, né? Não caíram tanto, óbvio, mas deram uma queda, justamente em função dessa incerteza, né? Não sabe qual é o caminho da economia, as empresas com dificuldade de ler o que está acontecendo, como é que vai ser a questão dos investimentos. Nós não podemos esquecer que China e Estados Unidos, isso eu já vim falando há muito tempo aqui no Conexão Geo para vocês,
essa é a grande disputa do século XXI. Grande disputa. A China é o único país que tem efetivamente condições de ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a grande potência mundial. Não era assim lá em 71, quando Kissinger foi na China para, digamos assim, convencer os chineses a se juntar com os americanos contra a União Soviética naquela época, 71. Naquela época, vejam bem, 71, o PIB da China era bem menor do que o PIB brasileiro, né? Vejam como é que estamos hoje em relação à economia chinesa. Bom, a partir de 2012, quando Xi Jinping assumiu o governo da China, a postura da China em relação ao mundo deu uma mudada, né? O Xi Jinping ele criou a Rota da Seda, grande, né, estratégia da China em termos de investimentos logísticos em vários países, mudou a Constituição em 2018, sem limite para a reeleição. Depois ele deu uma trava, digamos assim, nos empresários chineses que estavam com muita liberdade. Xi Jinping já estava com certa preocupação, né, em relação a para onde ia a China em termos aí do comunismo chinês. Tivemos a reação ao Covid muito forte, né? O Xi Jinping tomou atitudes impressionantes, quem lembra, em 2020, aquelas cenas das pessoas sendo retiradas de casa à força e sendo confinadas em determinados prédios porque estavam com Covid, algo impressionante, famílias sendo separadas. A gente não pode esquecer aquelas cenas de 2020 lá na China. E tivemos até protestos contra o Xi Jinping. E depois disso ele também implementou aí uma grande política de divulgá-lo como o grande líder chinês, né? Ou seja, no padrão do Mao Tse-tung, até mais do que o Mao Tse-tung. E há pouco tempo o Xi Jinping, com os sinais da economia chinesa caindo, chegou à conclusão que tinha que flexibilizar um pouquinho em relação à economia e aos grandes empresários, melhorando a situação. Os Estados Unidos, em 2011, percebeu esse crescimento chinês muito grande, perigosamente grande, mudou a sua estratégia principal, foco na China, reduzindo presença no Oriente Médio, Iraque. Depois teve a saída do Afeganistão em 2021. Mas a guerra na Ucrânia, em 2022, Rússia e Ucrânia, foi péssima para esse plano dos Estados Unidos de focar na China, né? Porque os Estados Unidos, obviamente, teve que alocar recursos para a Europa, reforçou e viu os laços entre Moscou e Pequim aumentarem de uma maneira perigosa. E aí Trump assume agora nesse segundo mandato. No primeiro já tinha visto isso, mas foi antes da Ucrânia, mas agora nesse segundo mandato especificamente, em relação, ele resolve utilizar a arma das tarifas, né, para combater, para tentar equilibrar as contas do país. Realmente, os Estados Unidos com uma balança comercial muito deficitária, 1,2 trilhão de dólares de déficit com o mundo, com a China, quase 300 bilhões de déficit somente com a China, né, quase 300 bilhões em 2024, ano passado. E, então, essa questão de tarifar o mundo como um todo, essa sacudida que deu aí na semana passada em todo o planeta, que deixou esse estresse todo no planeta, mas o foco principal é a China, né? E agora vamos ver, é muito difícil da gente prever como que vai ser essa queda de braço. A China não está cedendo, ela não cedeu, não sabemos onde vai parar, mas a China tem algumas armas interessantes. A China ela tem a capacidade industrial que os Estados Unidos estão querendo recompor, mas isso não é rápido, né? A mão de obra dos Estados Unidos é mais cara, né? Por mais que tenha esses investimentos todos que o Trump está falando que vão ser trazidos para os Estados Unidos, isso também demora. Reconstruir a capacidade industrial dos Estados Unidos demora, e a China já possui essa capacidade industrial, isso é muito importante. E além disso, ela possui minerais de terras raras, importantíssimos para determinados produtos tecnológicos. 90% da produção mundial de terras raras é na China. Isso é um problema para os Estados Unidos, por isso o interesse dos Estados Unidos aí nas terras raras da Ucrânia, nas terras raras da Groenlândia. Isso não é à toa. E a China também, não podemos esquecer que tem 1,4 bi de habitantes. É muita gente, né? Se o governo chinês conseguir se arrumar, digamos assim, para tentar investir, digamos assim, incentivar o consumo dentro da China, ele pode continuar essa guerra assim com os Estados Unidos, com resultados perigosos para os Estados Unidos. Até porque, em função das políticas do Trump desde o início, desde que ele assumiu o governo em janeiro, ele perdeu muitos aliados. A Europa está extremamente desconfiada do Trump.
A Ursula von der Leyen, da União Europeia, já disse que tem um plano pronto de tarifas também recíprocas contra os Estados Unidos. Elas agora estão congeladas. Canadá, um importantíssimo parceiro, aliado dos Estados Unidos. Estamos vendo aí a campanha do primeiro-ministro, né? Vão ser eleições gerais no Canadá no dia 28 de abril. E o Canadá, por enquanto, não vejo aí nenhuma tentativa do Canadá de aliviar para cima dos Estados Unidos do Trump. Obviamente, México entra um pouquinho nessa história também. E aí, acho que, para finalizar essa primeira parte do nosso Conexão 331, temos que pensar no Brasil. Como é que fica o Brasil nessa situação? E acho que podemos sim ter algumas... Como é que o Brasil vai navegar nessas águas, né, turbulentas, né, com esse nevoeiro? Eu acho que nós temos que reforçar, primeiro arrumar a nossa casa, alguns problemas internos, que eu não vou tocar nesse assunto, mas temos ativos importantes e devemos usá-los. Por exemplo, a questão dos minerais, terras raras, minerais estratégicos que nós temos. Já estamos vendo aí interesses aí de chineses, interesses até dos Estados Unidos aqui, em vários minerais, em explorar minerais que temos aqui. Temos também aí fortíssimo agro, isso é importantíssimo, não podemos esquecer isso. Então, temos o agro, temos minerais, temos petróleo, temos que desbloquear aquela questão lá da margem equatorial, poder explorar petróleo lá, obviamente com responsabilidade lá na margem equatorial. Mas não podemos ficar apenas nessa questão das commodities. Temos que avançar nas tecnologias de ponta, inteligência artificial, robótica, veículos autônomos, computação quântica e outras tecnologias. Falo sempre sobre isso e não poderia deixar de repetir neste momento. Vamos seguir acompanhando essa situação, essa crise global. Não tem prazo para acabar. Vamos lembrar que Trump acabou de assumir o governo dos Estados Unidos em janeiro, então são 4 anos, talvez, tomara que não, mas aparentemente de águas bastante turbulentas, mas principalmente com nevoeiro, dificultando a gente acertar o rumo aí para onde devemos ir. Bom, segunda parte do nosso Conexão de hoje, a questão de Israel, Gaza, etc., a situação no Oriente Médio, ela segue tensa, mas tivemos a boa notícia essa semana de que amanhã, sábado, teremos a primeira reunião entre Estados Unidos e Irã, lá em Omã. O Irã segue dizendo que essa reunião não vai ser direta, vai ser mediada por Omã, mas já é uma boa notícia, ou seja, estamos precisando de alguma coisa para acalmar um pouco os ânimos lá no Oriente Médio. Mas Israel, o governo de Netanyahu já sinalizou que só aceita um acordo entre Estados Unidos e Irã se efetivamente envolver o desmantelamento de todo o programa nuclear iraniano, inclusive com digamos, inspetores americanos verificando efetivamente a destruição do programa nuclear, essa capacidade do programa nuclear iraniano. Sabemos que o programa nuclear iraniano ele é espalhado por várias cidades diferentes, tem vários centros de tecnologia do programa nuclear iraniano espalhados. E eu acho que vai ser bastante difícil, né? Esse acordo aí me parece bastante difícil. Os Estados Unidos tentando um acordo, porque sabe que um ataque militar ao Irã não é simples, com toda a capacidade militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão focando no ataque dos Houthis lá no Iêmen, estão vendo a dificuldade de atacar os Houthis no Iêmen. Imaginem atacar o Irã. O Irã não é um país qualquer, o Irã tem forças armadas, 90 milhões de habitantes. E mesmo com todo o poder militar dos Estados Unidos e Israel teriam que fazer vários ataques contra o Irã para poder neutralizar o programa nuclear iraniano. Em relação ao Hezbollah, Israel segue ali, infelizmente rompeu o cessar-fogo, tem ataques pontuais que estão acontecendo fora do sul do Líbano, não apenas no sul do Líbano. Israel também atacou essa semana outros pontos do Líbano, contra o Hezbollah. Isso é ruim para o governo libanês, o novo governo libanês. Em relação a Gaza, Israel está com uma nova estratégia de tentar ocupar efetivamente determinadas regiões na faixa de Gaza, mudando um pouquinho a estratégia. Foi surpreendido no último final de semana com ataques de foguetes lançados de Gaza contra Israel. Impressionante como é que o Hamas consegue ainda ter foguetes e consegue ter essa capacidade de lançar foguetes contra Israel.
mesmo depois de tanto tempo, né, desde outubro de 2023, que Israel ataca incessantemente o Hamas dentro da faixa de Gaza, depois das barbaridades que o Hamas fez em Israel no dia 7 de outubro, e o Hamas conseguiu esse ataque aí de foguetes no último final de semana, que pegou de surpresa a todos. Eu não esperava essa capacidade do Hamas nessa altura do campeonato. Então Israel segue dentro da faixa de Gaza. O Netanyahu esteve com o presidente Trump na última segunda-feira lá em Washington, provavelmente discutindo esse plano com ele, provavelmente falando sobre o plano do Trump em relação às negociações com o Irã. Netanyahu, obviamente, preocupado dos Estados Unidos serem, digamos assim, enrolados pelos iranianos nessa questão do acordo, né, das negociações que vão ocorrer a partir de amanhã. E, por incrível que pareça, eu escutei, né, não sei se vocês viram os vídeos do encontro do Trump com Netanyahu, novamente o Trump falando de Riviera do Mediterrâneo em relação a faixa de Gaza. Novamente veio o assunto da retirada dos palestinos da faixa de Gaza, 2 milhões de palestinos retirados da faixa de Gaza para outros países, algo realmente impressionante. E a última notícia em relação a essa região, uma notícia de ontem: o presidente Emmanuel Macron anunciou que o país deverá reconhecer o Estado palestino ainda este ano. O mês que saiu foi junho deste ano, uma conferência que vai ter em Nova York, em parceria com a Arábia Saudita. Ou seja, impressionante, né? Uma notícia bastante interessante, a França se posicionando. Vamos lembrar que aí temos que ver o contexto global, né? Ou seja, o Emmanuel Macron tentando se posicionar como líder europeu nesse momento, essa divisão aí, esse distanciamento da Europa em relação aos Estados Unidos. Macron querendo, digamos assim, se posicionar como grande líder da Europa, da União Europeia, pelo menos, né, já que o Reino Unido não faz parte da União Europeia, e sabemos da quantidade de muçulmanos que estão espalhados aí por vários países da Europa, inclusive da França, do Macron. Então, essa medida aí de reconhecimento formal do Estado palestino, uma novidade interessante, saiu ontem e queria compartilhar com vocês. Bom, vamos para o Estamos de Olho? Estamos de Olho, guerra Rússia e Ucrânia. Novidade da semana foi o Zelensky falando da presença aí de 155 chineses lutando ao lado das forças russas. Alguns chineses foram feitos prisioneiros pelas forças ucranianas. Isso aí foi o ponto que, logicamente, que China e Rússia negaram. Na minha avaliação, devem ser mercenários. Não acredito que a China esteja formalmente lutando ao lado da Rússia. Acredito que a Coreia do Norte formalmente enviou os 12 mil, 10 mil, 11 mil militares para lutar ao lado dos russos, mas não acredito que a China tenha feito isso. Mas, obviamente, não descarta a possibilidade de chineses estarem lutando ao lado dos russos, como mercenários de outros países também estão fazendo. Inclusive, brasileiros lutam ao lado de ucranianos e lutam ao lado de russos, muito poucos, pelas informações que eu possuo, mas isso não passa dessa situação. Tivemos mais uma reunião ontem lá em Bruxelas, daquela coalizão de amigos da Ucrânia, discutindo aí o pós-cessar-fogo. Há uma expectativa da próxima semana de ter mais uma reunião com relação à questão do cessar-fogo, e também ainda pendente a negociação da Ucrânia com os Estados Unidos em relação aos minerais estratégicos que os Estados Unidos querem. Então a situação ainda está muito cinza. Não estou vendo aí uma luz no fim do túnel em relação à guerra da Rússia e Ucrânia, como tinha visto há algumas semanas atrás. Agora eu estou bastante pessimista de termos aí um cessar-fogo no curto prazo. Conflitos na África, precisamos continuar seguindo acompanhando a terrível guerra civil no Sudão, e podemos ter aí guerra civil no Sudão do Sul, que é o país mais novo da ONU, em breve. Então, algo que preocupa. República Democrática do Congo, o M23, aquele grupo rebelde lá no leste da República Democrática do Congo, tomou mais uma cidade lá da República Democrática do Congo. Assim, preocupa bastante, a instabilidade da região ainda não está controlada. Temos aí a Força de Paz da MONUSCO, uma das maiores forças de paz da ONU lá naquela região, comandada por um general brasileiro. Não tem tropas do Brasil lá, mas o comandante da Força de Paz tem cerca de 11 mil militares de vários países, é um general brasileiro. Situação muito tensa ainda lá no Congo. Haiti também segue bastante tenso aqui na nossa região. O segundo militar do Quênia foi morto essa semana pelas gangues lá do Haiti. O Quênia tem lá uma força policial no Haiti já desde o ano passado. Isso não está dando certo, a violência segue no país. Como eu já tinha falado, acredito que apenas essa força policial do Quênia não vai ser suficiente. Algo mais terá que ser feito pela ONU em relação a isso.
Aqui na América do Sul, destaco Venezuela, o presidente Maduro escolhendo o ex-comandante da Marinha da Venezuela para concorrer ao cargo de governador do estado da Guiana Essequiba, impressionante, nas eleições que vão ocorrer no dia 25 de maio, e não sei ainda como é que vão ser essas eleições exatamente. Aquela região, sabemos que Essequibo ainda, obviamente, ainda pertence à Guiana, então, mas a escolha dele de um almirante para ser o candidato do seu partido para as eleições mostra aí, né, essa correlação, que a riqueza realmente daquela região de Essequibo está no mar, que é o petróleo que é extraído no mar. E aqui também na região estamos de olho nas eleições deste domingo, segundo turno, as eleições no Equador, muito importante, país amigo do Brasil. Daniel Noboa, atual presidente, concorrendo com a Luísa Gonzalez, muito ligada ao Rafael Correa, antigo presidente do país, está exilado na Bélgica há muitos anos, porque ele tem um pedido de prisão se ele voltar para o Equador. E as últimas previsões aí indicam empate técnico. Hoje, pelo menos até esse momento, não há uma previsão de quem vai vencer aí as eleições para ser o novo presidente do Equador. Daniel Noboa, atual presidente, concorrendo com a Luísa Gonzalez. Bom, boa notícia da semana. Na verdade, uma notícia da semana passada, mas eu acho importante trazer para vocês. Ocorreu a primeira exportação de gás da Argentina naquele campo famoso lá da Argentina, de Vaca Muerta, no sul da Argentina, para o Brasil, via gasoduto que liga a Argentina para a Bolívia para São Paulo. Eu acho importante comentar isso com vocês, porque quanto mais nós tivermos a nossa economia integrada com a economia argentina, melhor para nós. Vejo a América do Sul ainda muito desunida, muito separada. Lógico que tem esse problema aí da Venezuela. Enquanto não resolver a questão da Venezuela, entendo perfeitamente que a integração da América do Sul fica mais difícil. Mas com esse mundo complexo, com esse mundo de Estados Unidos do Trump, China, União Europeia cada vez mais se unindo, se integrando para poder combater justamente China e também os Estados Unidos do Trump e Rússia. Eu acho que a América do Sul precisa se organizar melhor, e aí achei essa aí uma excelente notícia. Também nessa semana tivemos uma outra ótima notícia, uma grande empresa argentina, o Mercado Livre, que tem a fortíssima presença aqui no Brasil, anunciou essa semana um investimento de 34 bilhões de reais no Brasil, somente neste ano de 2025. Então, duas notícias correlacionadas aí com a Argentina, Brasil e Argentina, e são com essas duas boas notícias que fecho o 331, agradecendo a vocês pela audiência, pela confiança no meu trabalho. O tempo de vocês sei que é muito especial, eu fico muito honrado pela confiança. Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário, mas principalmente me ajudem a divulgar o canal com seus amigos. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.